Quantas pessoas que em outros natais estavam com você, na sua família, que não se chegam mais? Quanta divisão, quanta raiva dividiu famílias, amizades, relacionamentos. E o pior é que essa não é uma coisa tópica vinculada apenas e, sobretudo, a um tema. Tem alguns temas que são os piores, que dividem mais. Religião, política, entenda-se por política, ideologia, torcidas partidárias, essas coisas todas. E entenda-se por religião o múltiplo conflito entre aqueles que não aceitam os diferentes, sob hipótese nenhuma. E o que cria hostilidades que vão de verbalizações a ações, a atitudes e ações hostis. Agora, a gente está falando disso não na Arábia Saudita, não é na Arábia Saudita. A gente está falando disso num país que se jacta de ter uma população de mais de 40, 45, talvez 50 milhões de evangélicos, e os outros todos se confessam cristãos, católicos ou de algum outro jaez, ou de religiões que, conquanto não sejam diretamente cristãs, mas são sincreticamente cristãs. Essa é a grande população do país. É nesse país onde a figura simbólica, o nome Jesus, esse nome Jesus, tem uma suposta importância e é interpretado de muitas e muitas maneiras diferentes, de modo que quando a gente está falando Jesus, a gente não está necessariamente definindo nada, designando nada. Em nome de Jesus, tanto se estende a mão para socorrer o necessitado, quanto se tasca a mão na cara de um diferente, de uma outra pessoa. O nome Jesus batiza as concepções mais antagônicas entre si. O nome Jesus batiza do diabo a nomenclatura divina mais extravagante. Tudo isso cabe em nome de Jesus. Então, quando alguém diz no Brasil, ou no Ocidente da Terra, ou mesmo nos Estados Unidos da América, diz algo sobre Jesus, não está dizendo nada, a menos que descreva como é o caráter, como é a pessoa. Quem é esse Jesus acerca de qual está falando? Não adianta dizer que é o Jesus da Bíblia. A Bíblia é só um livro e Jesus na Bíblia não é nada. A pessoa tem que saber dizer como é Jesus, quem é Jesus, o que Jesus diz que é vida e o que Jesus diz que não é. O que Jesus diz que é levado e o que Jesus diz que é abominação. O que Jesus diz que é evangelho e o que Jesus diz que é a hostilidade predatória do mundo que jaz no maligno. Tem que saber. Se for discípulo dele, tem que saber. Porque não basta ouvir dizer que algo está sendo feito em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus não designa nada,
mas uma legião de todas as concepções que, de maneira vinculada a ele, se queira atribuir e fazer. E não é de agora, sempre foi assim. E não vai deixar de ser, mas vai continuar. Uma das coisas, no entanto, que me chama a atenção, a cada dia mais me chama a atenção, sobre a multiplicidade desses Jesuses na cabeça dos cristãos, que são não apenas diferentes, porque diferente é peculiaridade, é traço, é personalidade, é cultura, é regionalidade, é crescimento, é hábito, é forma, é expressão, ser diferente. Agora, a questão não é essa. Diferença é maravilhosa, enriquece, completa, desafia, propõe, nos quebranta, nos faz aceitar aquilo que é estranho a nós, mas que seja humano. E em sendo humano, seja um humano em favor da vida, ainda que seja diferente daquilo que eu normalmente faça. Não é o problema. Nunca foi. Em Cristo não será. Não seria. Jamais. A questão é outra. A questão é que, em nome do Jesus de cada um, se trata dogmaticamente a diferença de cada outro. Esse é o problema. Está no coração das nossas guerras milenares, feitas em nome de Deus e da religião, em nome da cruz e com a espada na mão. Tudo isso foi feito em nome do meu olhar dogmático, que não aceita a diferença do próximo e que ou ele se converte de maneira a ser absorvido na nossa configuração e formatação, ou ele é uma ameaça, por isso precisa ser calado, precisa ser queimado, precisa ser silenciado, precisa ser rejeitado, precisa ser infamado, precisa ser estereotipado negativamente, precisa ser aniquilado, se possível. Essa é a verdade. E cada vez é mais assim. Agora, de novo, não é a primeira vez, a história humana, ela tem exceções no ocidente da Terra, aqui entre nós cristãos, desde o Evangelho em Jerusalém, no livro de Atos, até o dia de hoje, especialmente no ocidente da Terra, que é onde nós habitamos, e onde está a maior densidade de cristãos no planeta, e dentre eles a maior densidade de evangélicos e protestantes, que é a grande maioria que está aqui me assistindo, o que acontece de novo e ganha sua reedição espetacular, chocante, grandiosamente trágica no nosso meio, nos Estados Unidos da América, na América Latina, na América do Sul, na África e no Brasil, que é onde vivemos e aonde a expressão de natureza cultural, social, política, econômica dos evangélicos é uma das maiores da Terra, e em algumas perspectivas, alguns bastiões evangélicos no país que tem mais dinheiro do que a maioria das mais poderosas igrejas dos Estados Unidos da América, por exemplo. Então, aqui entre nós,
essa multiplicidade desse olhar antagônico dos Jesuses, do politeísmo dos Jesuses na mente dos cristãos, que são de fato servos de múltiplos panteões de Jesuses que não se dão, Jesuses que não se encontram, Jesuses que não se topam, Jesuses que não são Jesus, que são anti-evangelho, mas são anti-evangelho em nome do Senhor Jesus. Aí até o diabo fica confuso. Imagina você que chegou aí outro dia num desespero, angustiado, sem amigos, ou sem família, ou orfanado, ou desencantado do mundo, e projetou todas as suas esperanças e expectativas para esse lugar em nome de Jesus. Você que não sabia também praticamente nada de Jesus, a não ser através de presépios natalinos, ou através de Páscoas religiosas, ou através de algum conselho de tia ou avó, repetindo apenas os ecos de um passado folclórico acerca de Jesus, mas de Jesus mesmo nada. Do Evangelho, coisa nenhuma. Aí você vem e começa a ouvir tudo isso. Você chega num lugar buscando Deus, aí começa a ouvir aquele monte de coisas sobre Deus, o que Deus quer, o que Deus não gosta, quem são os inimigos de Deus, que precisam ser vencidos, destruídos. E se você não aborrecer os inimigos de Deus, você está negando a fé, você está se vulnerabilizando para o mal. Aí os inimigos de Deus não estão dentro de você. Você não é ensinado que o seu inimigo é você, é a sua carne. Mais do que o diabo, é você, é sua inveja, é sua arrogância que é ignorância soberba, é a arrogância, é o não saber que todavia arroga a projetar a sua ignorância como conhecimento. Isso é arrogar. Arrogância. Arrogância sobre tudo. Afirmações peremptórias de gente que não sabe nada, nada, mas em nome de Deus ficam em estado de grande eloquência e dizem, como diz Paulo, e fazem ousadas asseverações e vão multiplicando na cabeça das pessoas essa multidão de confusões sobre Jesus. E nunca se revela para as pessoas que o reino de Deus é uma construção no coração, que o inimigo não está fora, o inimigo está dentro, o inimigo é o ódio, é a antipatia, é o juízo, é o desrespeito para com o próximo, para com a diferença dele, por quem ele é a intolerância, é a infâmia, é a fake news, é a mentira divulgada, propalada, com convicção dos arrogantes, emburrecidos. A gente não sabe que o mal não está na esquina, mas está aqui. Não nos é dito o que é absolutamente básico no ensino de Jesus, como em Marcos 7.
que é do coração que procedem os maus desígnios, a prostituição, o adultério, a mentira, as divisões, as facções, os partidarismos, os ódios, os conflitos, as conflagrações de espíritos de antagonismo, sem reconciliação, de separação do joio e do trigo, todas essas soberbas da morte procedem do coração, como Jesus disse. É daqui. Não entra pela boca, não habita fora de ti, está aqui. Habita o teu coração, meu irmão. Habita o teu coração. O meu. É aqui. Assim como o reino de Deus é uma construção na consciência, o império das trevas tem o trono dele em mim e em você, se a gente consentir. E aquilo que promove a destruição da vida procede daqui, do meu coração. Não está fora, está aqui.